A Bíblia diz que o sábio discerne o tempo e o modo de todas as coisas. Se você quer ser exitoso, você vai ter que discernir o tempo de Deus e o modo, que é como fazer. Quando nós olhamos a palavra de Deus, lembro quando me converti, eu participei de um seminário, eu era recém-convertido e o pastor disse o seguinte: eu vou falar algumas palavras e você vai anotar o que você pensa sobre essa palavra. Aí ele falou assim: sexo, dinheiro, filhos, família. E eu escrevi no seminário, e aí ele pregou sobre sexo, sobre família, sobre dinheiro e sobre casamento. E no final da palavra foi feito um apelo. Quantas pessoas pensavam errado sobre sexo, sobre dinheiro e sobre família? E lá em Romanos 12 diz para você não se conformar com esse mundo, mas você precisa transformar a sua forma de pensar. A questão não é somente você se converter. O seu coração é para Deus, mas sua mente ainda não é para Deus. Você quer fazer negócio como o mundo faz. Você quer escolher sua profissão como o mundo escolhe. E se você não passar por um processo de transformação na forma que você pensa, você não entra em Canaã. Eu discipulo pessoas há muitos anos, cuido de pessoas há muitos anos. Vou completar 39 anos de idade no mês que vem. E aí você vê a dificuldade que as pessoas têm, é a maneira que elas pensam. Se a Bíblia diz que o sábio discerne o tempo e o modo, então se é o tempo de casar, de que modo eu vou viver a partir de agora? Se é o tempo de eu ter filho, qual é o modo em qual eu vou viver nesse tempo? Quantas pessoas elas padecem, porque não entenderam o modo que eles devem viver. As pessoas quando são recém-casadas têm tantos atritos, porque mudou um tempo na vida dessas pessoas. Agora o modo, eu tenho que ter o conhecimento, como funciona um casamento a dois, recém-casado. Aí muitas pessoas não sabem, e a Bíblia diz que o povo perece, não é por falta de dinheiro, é por falta de conhecimento. Então quando você não tem sabedoria, quando você não sabe o que fazer no casamento, você vai ter problema. O problema não é a falta de dinheiro, é que eu não sei como ganhar dinheiro. Porque se eu soubesse como ganhar dinheiro, eu não teria problema financeiro. Eu não tenho problema no meu casamento. É o que eu não sei o que fazer nesse momento do meu casamento. E quando você olha a palavra de Deus, você percebe que o cristianismo é simples e puro. Mas se você não tiver disposição de transformar a maneira que você pensa, você vai ter muitas dificuldades. Então você se converte. O mundo ele consolidou uma forma de pensar na sua cabeça, com ideologias, com um sistema completamente errado contra Deus. Aí você se converte. E aí você começa a lidar com o seu casamento, com seus filhos, com a sua vida financeira. É ter disposição. A visão da nossa igreja, nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um ministro. Tivemos 600 pessoas nos últimos 2 finais de semana no encontro no sítio. Como que tem 600 pessoas no sítio, pastor? O nosso encargo é treinar você para ser ministro, pregar o evangelho, testemunhar, curar os enfermos, expulsar os demônios. Essa é uma parte da nossa visão. Pastor, é outra parte. O nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores. Pastor, o que é um vencedor? É aquele que cumpre o propósito de Deus. Pastor, como que é uma igreja de vencedores? Onde os irmãos são vencedores, onde você foca a sua eternidade e aprende a viver aqui na terra exatamente como a eternidade vive. Se você entender esses princípios mais básicos e se permitir ser transformado, você vai ser exitoso. Aqui em Hebreus 11:1 diz o seguinte: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Então a gente percebe aqui, lembra que eu falei? Casamento, filhos, finanças e família, é a maneira que eu penso. Então o pastor perguntou, o que vocês pensam sobre fé? Então eu quero te fazer uma pergunta hoje. O que você pensa sobre fé? Sabe o que eu pensava sobre fé? Eu achava, quando era novo convertido, que fé era o gênio da lâmpada mágica, que eu ia vir num apelo aqui, eu ia dar uma choradinha, ia sair um anjo da lâmpada, e aí Deus falou assim, faça um pedido mágico. Era esse o pensamento que eu tinha. Então, se você pegar uma criança e perguntar, fale sobre escola, lugar chato, complicado, que pega no meu pé. Então, conforme vai crescendo,
a pessoa que não gosta de estudar e se torna uma pessoa com a idade mais avançada, você vai ter problema. Então você vai ter que aprender a estudar numa idade mais avançada, ler livro, estudar, fazer um curso, indiferente da sua idade. Por quê? A sua mente precisa continuamente estar sendo trabalhada. E a Bíblia deixou muito claro aqui o que é fé. A fé, ela ativa uma visão. E essa visão produz uma convicção. Quantos crentes você conhece são frustrados na vida e tinham muita fé? As pessoas saem da cadeia com muita fé. Eu tenho um parente meu que participou da rebelião do Carandiru, que os Racionais fizeram aquela música, ratatatá, o metrô vai passar. Eu tenho um parente que participou dessa rebelião. Ele tomou um tiro na perna, ele arrancou com a faca o tiro na perna. Ele é um homem com muita fé, mas presta muita atenção. A fé, ela te mostra algo. E quando a fé te mostra algo, Deus começa a criar situações na sua vida para levar você a sustentar o que Ele te mostrou. Deus mostrou para José um sonho: você vai ser grande, você vai reinar. E depois que José teve um sonho, Deus começou a trabalhar na vida dele. Ninguém quer ser trabalhado por Deus, mas se você não permitir que Deus trabalhe na sua vida, não haverá convicção. E se não tiver convicção, o que Deus te mostrou vai para o ralo. Quantos aqui não tem casa própria? Não levanta a mão. Se eu desse para você um apartamento, você aceitaria? Levanta a mão quem aceitaria. Aleluia. Se eu te falasse, e esse é o seu sonho, e se eu falasse para você que nesse apartamento a fundação tem algumas deficiências na construção, e existe uma mínima possibilidade em qualquer momento de um apartamento ceder e você morre, você aceitaria o meu presente? Mas e a sua fé? E o seu sonho? Você percebe que o sonho tem que ter uma convicção. As pessoas se casam apaixonadas, amando, maravilhosa. A Enel vai cortar a energia da sua casa, o marido perde o emprego, a tribulação vem, e vem a enfermidade, e o pronto-socorro público, e está lotado, e aí você está cheio de sonhos, aqueles sonhos começam a acabar. Mas na verdade isso faz parte dos sonhos de Deus para a sua vida. José era um adolescente de 16 para 17 anos de idade, e ele teve um sonho muito grande, mas tinha um pequeno problema: do sonho até a realidade tem um processo que ninguém quer, mas quem quer se torna um sonho. Ele se tornou primeiro-ministro, um homem cheio do favor de Deus, mas ele precisava ter o dom da compaixão, ele precisava aprender a administrar, ele precisava ter o dom da sabedoria. E Deus mostrou para ele o que aconteceria. Quantos aqui Deus não te mostrou algumas coisas? Sua célula vai multiplicar, você vai se tornar um discipulador, seu empreendimento vai crescer, você vai ter uma família abençoada, você e sua casa vão servir ao Senhor, você vai prosperar, você vai crescer, você vai avançar. Deus te mostrou. Mas quando Deus começa a trabalhar na sua vida para aquilo que Ele te mostrou, Deus não me ama. Se Deus me amasse, não passaria por isso aqui. Mas quando você alarga a sua visão, você percebe Deus trabalhando na sua vida. Eu jogava bola, e no intervalo nós fazíamos alguns testes. Chegavam muitas bolas, e vinha algumas bolas falsier, genérica, no meio de dezenas de bolas, e jogavam as bolas no campo. A gente não percebia chutando ela, mas a gente fazia o teste no intervalo. A gente sentava na bola e ficava batendo um papo. Quando a gente levantava todas as bolas oficiais, automaticamente, aos pouquinhos ia voltando ao normal. Mas a falsier, então o teste da bola é a pressão. Então presta atenção, Deus não desistiu daquilo que Ele falou com você. Deus está esperando você amadurecer para você manter o que Ele vai te dar naquilo que Ele te mostrou. É muito triste lidar com pessoas que não têm convicção. Eu sou pai,
E eu trabalho muito a questão de convicção. Oferte por convicção, filho. Enfrente por convicção. Porque quando você vai com medo, com receio, eu não sei. Quantas pessoas fazem uma faculdade e desistem no meio do caminho? Por quê? Veio pressão, tribulação, veio dúvida, veio questionamento e desistiu. Não que não era de Deus, é porque ele não tinha convicção se isso era de Deus para ele. E eu vou dizer, sem convicção você não vai ser um vencedor. Porque vai ter pressão, vai ter tribulação, vai ter prejuízo, vão ter conflitos. E você vai ter que permitir que a convicção seja construída dentro de você. Você conhece alguém frágil? Você conhece alguém que não sabe lidar com pressão? Você conhece alguém que vive pelos sentimentos? Alguém por aí distante de você? O que é isso? São pessoas que não têm convicção. Eu sou alguém meio diferente. Desafios tiram as minhas noites de sono. Eu fico, uau! Eu fico empolgado com lutas, com adversidades. Porque eu sei que é um meio que Deus usa para promover a minha vida. E biblicamente falando, Deus promoveu muitos homens de Deus. Na cadeia vira uma igreja. Um adolescente mata um gigante. Jó passa uma tribulação, Deus dá o dobro para ele. Jeremias, cheio de crise de identidade, Deus o levanta como profeta. Moisés, frustrado na casa do sogro, se torna um ícone na história da palavra de Deus. Diga para o seu irmão, você precisa entender como Deus trabalha. E eu fui estudar aqui o significado da palavra convicção. Eu sou um pastor que cuida das pessoas de uma forma diferente. Eu lembro quando eu tinha 16 anos de idade, fui para o seminário, saí mais ou menos nos 19 anos, eu abri uma empresa. E eu conheci um empresário muito importante no ramo dele. E ele decidiu me ajudar, que ele achou interessante meu espírito empreendedor, e eu era jovem. Ele falou, eu vou te apresentar um empresário, e eu vou colocar você dentro de uma empresa para dar palestra. Aí legal, eu fui no lugar, quando eu sentei do lado do empresário, aí o empresário começou a conversar lá com o amigo dele, e falou, nossa, seu filho mais novo? Ai... Falou, não, ele é palestrante. O cara começou a rir da minha cara. Eu fiquei tão abalado, mas tão abalado. E o cara falou assim, empresário, começa a falar o que você pensa sobre visão, empreendedorismo, sobre a vida. Eu comecei a ficar tão branco, mas tão branco, que eu passei muita vergonha aquele dia. Aí o cara falou assim, é melhor você pegar o seu filho mais novo, ele fazer outra coisa da vida. Ele nunca vai ter condição de ser um palestrante. Ele não acredita naquilo que ele fala. Olha a insegurança dele. Na minha frente. Essa foi uma das vezes. A outra vez que eu fui dar palestra no lugar, minha perna fez assim, ó, tec, tec, e as pessoas vindo na minha... O diabo me atacando, você não, nossa, e as pessoas olhando para minha perna, tinha só um problema. Saiu uma turma e não dava para eu desistir naquele momento. Outra turma já entrou imediatamente. Sabe o que eu percebi? Eu tinha muito espaço para medo, receio, e aquele dia foi a melhor palestra que eu dei na minha vida. Mas eu vou dizer uma coisa, o êxito não está no que você faz, está na sua habilidade de remover todas as dúvidas que você tem dentro de você, crendo que o Deus que chamou você, Ele vai capacitar você. E sabe o que significa a palavra convicção? Na verdade, essa palavra mostra tudo que está obscuro, escuro, tudo que não está claro, a fé produz isso. Você para de olhar para você e começa a crer em coisas milagrosas, aquela coisa toda. Mas olha o que é convicção. Convicção significa uma base firmada em uma prova, em uma razão íntima. Então você teve uma experiência tão íntima naquela área, que você pode provar que aquilo é uma verdade. E hoje eu posso provar que é uma verdade, muitas coisas que eu passei na minha vida. Eu posso pregar sobre perdão. Outra coisa é eu viver o perdão e ser testado para perdoar alguém. Naquele dia, eu posso ter a certeza que é o perdão do meu coração para com alguém. Eu perdoo aquele irmão lá que mentiu para mim, o irmão que deve 200 mil reais para você e foi embora. Esse você perdoa? Diz mais assim, é uma crença e uma opinião firme a respeito de algo. Eu tinha dúvida se eu tinha condição de dar uma palestra para empresários. Eu tinha dúvida se um dia eu poderia ser um pastor grande. Mas quando todas as dúvidas foram embora da minha vida, eu me tornei o que eu me tornei em Deus. Um homem convicto naquilo que faz. E tenho visto o grande mover de Deus através da minha vida.
Então, se você quer ser alguém exitoso, você vai ter que remover. Na minha época, na minha adolescência, tinha um filme, chamava Mowgli, o menino lobo. Ele era um homem, uma criança, mas tinha um pequeno problema. Ele foi parar numa selva. E na selva, ele não sabia quem ele era. Ele não tinha convicção da identidade dele. Por que ele não tinha convicção da identidade dele? Porque ele foi criado no meio dos lobos. E teve um lobo que decidiu treiná-lo para ele sobreviver na selva. E muitas vezes ele quase morreu, mas teve um lobo que sempre salvou a vida dele. Ele era um homem que não sabia que era homem. Sabe o que significa? Sabe o que significa visão? Visão é uma imagem que você tem sobre algo. Pastor, o que produz uma imagem? O lugar que você mora, os seus relacionamentos, o livro que você lê, os desafios da sua vida, o que você permite entrar dentro de você, se torna uma visão. Se o desânimo entra dentro de você, você vai enxergar as coisas muito difíceis na vida. Um dia eu conversando com uma pessoa, eu falei, toma muito cuidado, porque você está enxergando da forma que Deus não enxerga. E algo está entrando dentro de você. Difícil, complicado, é luta. Então quando você começa a enxergar, isso vai entrar dentro de você e vai produzir uma imagem. Essa imagem é o que você vai conquistar. Por que tem pessoas que não saem do lugar? É uma imagem muito ruim que as pessoas têm dentro delas. Quando Deus chamou Abraão, Deus disse assim, Abraão, sai da sua terra. Sai da sua parentela. Sai da casa do seu pai e vai para o lugar que eu te mostrarei. Deus não disse para Abraão o CEP e a rua e a casa que ele ia morar. Só que é uma simbologia de você sair da sua zona de conforto. O homem que recebeu os talentos de Deus saiu também imediatamente. Eu vou dizer uma coisa, para Deus, quando Deus ele quer mover na sua vida, Ele precisa colocar outra imagem dentro de você. E quando Deus coloca outra imagem dentro de você, você tem convicção, porque é tão real, é tão real, é tão real, que não existe mais dúvida dentro de você. E por conta disso, você conquista, você avança. Então a fé precisa. Imagina que se você pegasse um carro bom, tem gasolina, você conhece todas as regras de trânsito, mas só tem um problema. Você vai para um lugar que você não sabe onde é. Sabe o que significa? Não adianta você ter o carro, ter a gasolina e saber dirigir. Eu conheço pessoas com muitos dons, com muito talento, gente boa, gente com caráter, mas simplesmente não tem uma imagem do lugar que quer chegar. Aí quando você pega aquele aplicativo Waze, você vai para qualquer lugar, você tem um sentimento de segurança, porque o Waze está levando você para o lugar que você digitou. Quando você encontra alguém que tem uma visão, que tem uma imagem, você se sente tão seguro, porque aquela pessoa sabe para onde está indo. E quando você não sabe para onde você está indo, você nunca vai saber quando você chegou. Você não tem alvos na vida, você não tem esse espírito de conquista. Pessoas que têm essa imagem clara, são pessoas que carregam um espírito de conquista. Você nasceu para conquistar. Olha a experiência que Abraão teve. Abraão teve que mudar uma linguagem. Abraão teve que mudar uma cultura. Abraão teve que mudar os seus hábitos. Uma experiência muito desafiadora. Mas eu vou dizer uma coisa, quantas pessoas não gostam de mudanças? Na mesma praça, no mesmo banco. Conhecem pessoas assim? Que não gostam de mudanças? Biblicamente falando, quando há uma mudança, Deus começa a trabalhar na vida de alguém. Porque a fé, quando a fé não produz convicção, é aquela fé mística. Deixa eu quietinho aqui, filho. Eu vou dizer para você, você pode ter muita fé, mas se você não tiver disposição de entrar no processo, as promessas não chegam até você. A forma que você acessa a promessa é a fé. Mas a fé, ela tem dois caminhos aqui. Ela te mostra e produz a convicção. Mas quantas pessoas têm disposição de que a convicção seja construída no coração? Quantas pessoas, segundo as estatísticas, os casamentos brasileiros acabam em 4 anos. Mas por que 4 anos? Porque ele casou tendo uma imagem. Vamos ser o casal mais feliz desse mundo, vai ser maravilhoso. Vamos para Campos Jordão, tudo friozinho, chocolate quente, vai ser maravilhoso. Comprar lingerie, vai ser poderoso. Aleluia, glória a Deus. Ai, a nossa família vai... Ele está cheio de fé. Aí de repente o marido é mandado embora. Amém, amor, vai dar certo, eu vou trabalhar de manhã, você fica em casa, cuida das coisas aí.
Deus, faz um milagre do meu esposo, está muito difícil, só eu trabalhar, ele fica folgado, ele é folgado, tudo bem, aleluia, glória a Deus. Aí vai namorar, já não é um namoro como em Campos Jordão, começa aquela coisa toda, o maridinho é acomodado, folgado, dorme até meio-dia, não pagou a conta de luz, cortaram aquela coisa toda, a mulher já começa. Aí um dia ela vai e taca na cara dele que ele é folgado, mas você também é louca, você grita aqui em casa, aí começa, aí chega uma hora, não aguento mais, Deus 4 anos. Por quê? Aonde que a convicção ia ser formada? Na luta, na provação, na adversidade, acordar cedo, ajuda mútua, vamos servir, vamos estudar, vamos abrir o coração lá na igreja, vamos orar, o favor vai manifestar, vamos ser transformados. Mas as pessoas não querem passar por esse processo. Então a fé é uma fé infrutífera. O que é uma fé infrutífera? O meu tio tinha mais fé que eu. O meu tio saiu do Carandiru, ele vai ressuscitar um morto aqui na rua de casa, não é possível. E assim, ele saiu confrontando todos os drogados da rua, porque crente, eu falei, nossa, eu não sou crente. Porque ele me falou tanta coisa, eu não sou crente. Mas a fé dele durou até a primeira tribulação. Depois voltou a fazer o que fazia. Presta atenção, a fé, ela só te mostra. Mas Deus coloca você num caminho. Ele é o caminho, visão, Ele é a verdade. Você não sabe chegar sozinho nesse caminho. Ele é a vida que vai encher você para levar você até essa visão. É o tripé. E eu vou dizer uma coisa, crente, aleluia, que ora em línguas, mas não quer sair de casa, fica só sentadinho no sofá. Se Deus quiser, um anjo vai vir aqui e vai trazer o dinheiro aqui. Pode acontecer. Pode acontecer. Mas pode também não acontecer. E aí, quando você entra por esse caminho, então a Bíblia diz o seguinte, o sábio, ele discerne o tempo e o modo. Então, quantos de vocês, talvez chegou o seu tempo, mas você não consegue entender como que eu vou viver nesse tempo? Você acabou de casar, é uma forma de viver. Acabou de ter o primeiro filho, mudou a forma de viver. Acabou de ter o segundo filho, é uma outra forma de viver. Acabou de assumir uma célula, é uma outra forma de viver. Virou discipulador, é uma outra forma de viver. Eu estou desempregado, é uma outra forma de viver. E as pessoas, elas percebem que esse é o tempo, mas elas não conseguem identificar o modo em qual vão viver nesse tempo. E sabedoria é algo muito importante para você que deseja ser alguém exitoso na vida. Então a mulher está de TPM, ele está de TPM, então a forma de lidar com ela não é a forma de lidar com ele, não está de TPM. Então eu vou dizer uma coisa, quando você olha a palavra de Deus, você percebe um Deus crescente, um Deus sempre se movendo, um Deus mexendo em estrutura. A igreja primitiva era de um jeito, a igreja cresce, mudou a forma de entregar as cestas básicas. Aí você percebe um Deus sempre se movendo, de tempo e de modo. Eu vou dizer uma coisa, Deus criou você para ser exitoso, mas não adianta você ficar orando, quando você não percebeu, você é um cooperador de Deus, como diz Paulo. Paulo dizia, eu sou um cooperador de Deus. Então você coopera com o tempo de Deus. Quantas pessoas estão passando tempos difíceis na vida? Essa não é a vontade de Deus. Eu vou dizer, a fé, ela mostra, mas ela vai mostrar algo em qual Deus vai ter que imprimir em você convicção. Você é alguém que se abala facilmente? Ou você é alguém que permite que as convicções de Deus sejam impressas na sua vida? Uma vez o irmão falou assim, pastor, eu tenho um parente meu que está abrindo um negócio. Eu falei, glória a Deus, mas tem um pequeno problema. Eu não dou 2 meses para ele desistir. Que ele abre uma coisa, vem uma tempestade, eu acho que não é de Deus. Aí o que está dando dinheiro, isso aqui, então ele vai viver, não conquista nada, por quê? Ele fica empolgado, mas desiste. Fica empolgado, mas desiste. Fica empolgado, mas desiste. Por quê? Não permite que a convicção seja formada na vida dele. E eu vou dizer uma coisa, não é simples essa convicção ser impressa em você, mas durante toda a sua existência e vida, Deus vai trabalhando na sua vida e formando na sua vida convicções. Eu vou dizer, se você não está disposto a que a convicção seja impressa na sua vida, você não consegue sair daquele degrau. E sabe quando você não discerne o modo que você precisa viver, você vai viver essa vida exatamente dessa forma a vida inteira. Por quê? Não vai ter sabor, não vai ter consistência. Até para o feijão ter sabor, vai ter que passar por um processo de pressão. Então o feijão ele é duro, na verdade, mas quando ele passa, você pega um feijão, nossa, enxerga esse feijão, pode dar um feijão com bacon poderoso.
O fato de você enxergar que o feijão pode se tornar um feijão poderoso, não faz o feijão se tornar feijão de bacon. Ele vai ter que passar por um processo. O fato de você enxergar, nossa, eu e minha casa vamos servir o Senhor, não vai fazer, vai ter um processo. O fato de você olhar e falar, nossa, eu vou crescer, eu vou avançar. Não existe uma forma de se viver no reino de Deus. Assim foi com Paulo, assim como foi José, assim como foi com Daniel, assim foi com Jeremias, assim é a vida cristã. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Como eu ministrei aqui na semana passada, retrasada, você precisa entender que, inevitavelmente, você vai passar por processo. Deixa eu fazer uma pergunta, qual o processo que você está passando nesses dias? Eu lembro quando nós juntamos as igrejas, a impressão que eu tive que amarrar uma corda aqui no meu punho, no outro punho, nos meus 2 tornozelos, e estava me puxando, a dor assim, por quê? Porque eu não tinha consistência suficiente para cuidar de 2.000 pessoas, eu tinha um limite, 1.400 pessoas, foi um ano passado assim de angústia, mas acabou dando uma paz tão profunda, um sossego tão profundo, porque eu criei a convicção. Mas pastor, e para as próximas conquistas? Vou ter que passar novamente por um processo. E quando você entende que esse processo faz parte de um ciclo de Deus na sua vida, você vai ter um coração aberto para passar. Quantas pessoas desistem do melhor de Deus porque não querem passar pelo processo? Eu vou dizer, não vale a pena você desistir. Tudo nessa vida passa, tribulação passa, tudo passa. E se você se manter firme, você pode ter certeza que você vai desfrutar de uma recompensa poderosa na sua vida. Mas essa recompensa somente você pode tomar posse dela. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você tem ouvido a palavra de Deus nesses dias, você pode ter certeza que alguma coisa Deus está te mostrando. Tudo que Deus te mostra é porque Ele quer te dar. Quando eu era pequeno, eu ficava assistindo o Super-Homem, ele voava. Um dia minha mãe comprou fantasias lá em casa, eu peguei a do Super-Homem. A gente morava num lugar que tinha uma escada, e eu coloquei a roupa do Super-Homem. Eu ergui as minhas 2 mãos, e eu sonhava que eu estava voando nos meus sonhos. Aí quando eu vi a fantasia, eu subi na escada e eu pulei. E eu percebi que eu não consegui voar. Eu vou dizer para você, quando você vê a vontade de Deus, e você permite entrar por um processo, Deus vai fazer você voar. Sabe o que é unção de Deus? Unção é a capacidade de você fazer aquilo que, humanamente falando, você não consegue. Vivemos uma geração precoce. É o adolescente com 15 anos de idade que ele quer ficar rico já. Ele não quer passar pelo processo. É o casalzinho que ele quer casar hoje, não quer ter crise no casamento dele. Um dia eu falei para o casal, de que mundo vocês vieram? Você não quer ter crise no casamento? Você está de brincadeira comigo? Não tem para onde você correr. Mas quando você enxerga da forma correta, Deus vai melhorando as coisas. Há uns 4 meses atrás, minha esposa falou A para mim, eu entendi B. E eu fiquei meio azedo lá em casa. E a gente veio atender um casal. Aí o casal senta. E como vocês estão, tudo. Pensando, não vou falar de casamento. Aí, como é que vocês estão? Estamos bem, só tem um problema no nosso casamento. Hoje eu falei A. E ela entendeu B. Falei, amor, conselho aí. Ela na minha cara ficou rindo. Eu vou dizer para você, você precisa aprender a se divertir no meio da diversidade, porque vai passar. E você precisa desfrutar enquanto você estiver nos passos verdejantes, que ele também vai passar. Tudo vai passar. Mas eu quero te afirmar uma coisa, Deus não tem compromisso com o Super-Homem. Deus não tem compromisso com o que você quer. Deus tem compromisso com o que Ele quer na sua vida. Por que as pessoas se frustram tanto? Elas querem ter o que muitas vezes não tem a ver com elas. É alguém que nasceu para correr, que quer andar. É como o microfone sonhasse em ser o iPad. É como o iPad sonhasse em ser
a televisão. Seja alguém que interiormente sabe quem é. Porque quando você sabe quem você é, você sabe. Isso faz parte da formação da minha identidade. Eu lembro que quando o menino vai para a escola, vai sofrer bullying, não vai? Pode ser a melhor escola, vai sofrer bullying. Mas isso faz parte da formação, da identidade dele. Então se o pai não cercar o menino, se o menino não entender que ele vai ter que enfrentar. Um dia meu filho chegou chorando, me morderão. Eu falei, filho, isso não é nada perto do que a vida vai fazer com você. A vida vai morder você. A vida é uma selva. Essa selva é muito pequenininha, é só o primeiro teste na sua vida. Vamos orar pelo seu amigo que é o endemoniado. Não quero orar. Eu falei, você vai ter que orar. Porque só o Espírito Santo consegue fazer você perdoar alguém que te mordeu. Vamos orar por ele. Pai, eu quero perdoar. E no outro dia ele foi para a escola. Venceu a mordida não faz mais parte da vida. Ele cresceu. Então eu vou dizer uma coisa. Cresça em direção à identidade que Deus tem para a sua vida. Deus criou você para viver uma vida feliz. Diga feliz. Você conhece alguém triste que faz parte do processo da vida dele que ele está passando? Presta atenção, há uma diferença muito grande. Tem pessoas que estão sofrendo, passando adversidade, mas aquilo faz parte de um processo da identidade que Deus tem para ele. O cara acabou de abrir um empreendimento, vai ficar angustiado, meu Deus, e agora Covid-19, Covid-23, meu Deus, o cara vai me falir, o cara me roubou aqui, e não sei o que, e contador, o cara veio aqui, o fiscal veio aqui, até o cara aprender como funciona o empreendimento, ele vai sofrer, mas não é que Deus é ruim, ele está desenvolvendo a identidade naquilo que ele faz. Aí o cara acabou de casar, 2 pombinhos apaixonadinho, até o dia que o fogo pega nessa casa. Mas tem que pegar. Aí o menino nasceu bonitinho assim, ai que lindinho, olha, ele parece um príncipe, é azulzinho menininho, ai que bonitinho. Aí vai para o hospital, fica internado lá 50 dias, quase morreu. Mas ele não morreu, você se tornou outro pai. Você conheceu a Deus não somente de ouvir falar, mas de com Ele andar. Isso fazia parte do processo de você conhecer melhor a Deus. Jó sofreu muito, mas fazia parte do processo dele conhecer a Deus, de com Ele andar. Não tem jeito. Então você começa a ser um líder de célula, as pessoas te abandonam, você fica até branco, meu Deus, vai fechar. Aí você vai para Deus, aí faz parte de um processo também. Chamar os irmãos do louvor, diga para o seu irmão, não desanima não, irmão, faz parte do processo. Aleluia. Deus é muito bom. Deus é maravilhoso. Deus é perfeito em tudo o que Ele faz. Tudo que Deus faz é bom. Diga ao seu irmão, tudo que Deus faz é bom. Deus é perfeito, é maravilhoso. Deus é Deus. Aleluia. 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 Vamos ficar de pé. Aleluia.